Nossa série que fala Venho sem demora, o estudo em Apocalipse, né? E hoje nós vamos falar o trecho que está em Apocalipse 22, do versículo 1 até o versículo 5, né? Hoje o título da mensagem é A Plenitude da Glória Eterna. A plenitude da glória eterna. Então nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 22, está nos slides também, eu vou colocar ali, se você quiser acompanhar pelos slides. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Nós vamos ler na versão Nova Almeida atualizada. Então os irmãos podem acompanhar o texto de Apocalipse 22, dos versículos 1 a 5. São poucos versículos, mas são versículos riquíssimos, preciosíssimos para a nossa vida. Que o Senhor possa trazer sobre nós hoje o entendimento dessa palavra maravilhosa. Então vamos ler. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o seu nome. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre a minha vida, Pai, as palavras que o Senhor quer que a Tua igreja ouça nesse momento. Que nada que seja falado aqui venha do meu coração, venha de mim, mas venha do Senhor para a honra e glória do Teu santo nome. Que, Senhor, a Tua palavra seja viva e eficaz, e que nós possamos compreendê-la, e que nós possamos aplicá-la em nossos corações, na nossa vida, e vivê-la abundantemente todos os dias da nossa vida. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar falando sobre roteiro. Então o roteiro é um documento narrativo utilizado como diretriz para se contar uma história. Então toda a história é escrita por um roteiro. Seja um livro, seja um filme, você faz um roteiro para você poder contar essa história. E aí nós vamos ver aqui agora um gráfico, não sei se está dando para enxergar direitinho, mas é um gráfico da Academia Internacional de Cinema, mostrando como se faz um roteiro básico, né? Como criar um roteiro básico. E ali tem uma linha de tempo, né? E tem também uma intensidade, uma linha de intensidade daquilo que vai ser colocado no roteiro. Então tem o início, então toda a história tem um início, ela tem uma complicação, logo depois do início, alguma coisa complica. Vai tentando imaginar os filmes que você lembra na sua cabeça aí, ou os livros que você leu, ver se toda a história não é basicamente isso. Tem um começo, dá um geral de como que é a situação lá, o local, e depois tem algo que complica essa história. E aí chega no momento que é o clímax da história. É o momento que vai ser o ápice do filme ou o ápice do livro, onde vai acontecer as coisas mais, né, uma ação mais intensa, até resolver aquilo que estava complicando a história, aquilo que estava tirando, né, a paz ali daquela história. E depois disso tem um momento de relaxamento, um momento de resolução daquilo que foi feito, e por fim vem a conclusão. Mais ou menos isso, não é? Toda a história, basicamente, é isso que a gente vê. Pode ser que ela é contada de outra forma, mas basicamente todas as histórias têm isso. E aí tem o final, a conclusão. Geralmente é um final feliz,
ou felizes para sempre. Não é isso? Hoje em dia, nós estamos vendo histórias que o povo está tentando mudar isso. A história acaba de um jeito que fica enigmático, você que vai decidir se foi boa, se não foi, ou então, literalmente, vai ser um final ruim, mas tem um final. E o que nós vamos enfatizar aqui é o feliz para sempre, ou um final feliz. Por quê? Porque instintivamente, todo ser humano, ele anseia por esse final feliz. As nossas vidas, elas passam por momentos de aflições. Nós acabamos de orar por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão carentes de alguma coisa. E ela deseja ter um final feliz. Ela deseja que isso seja solucionado na sua vida. Então, a humanidade inteira, ela pode ser cristã ou pode não ser cristã. Independente de religião, independente de classe social, independente de qualquer coisa. A pessoa quer que o seu final seja feliz. Então, isso é algo geral. E deseja o fim do seu sofrimento. Para algumas pessoas, a morte é o fim. Não tem mais nada depois da morte. Morreu, acabou. Não vai ter mais nada depois da morte. Não tem a vida depois da morte. Para outras pessoas, elas acham que a morte é só um ponto para ela dar um restart na vida dela, para ela reescrever a história dela, para ela mudar aquilo que ela errou e tentar fazer de uma forma melhor. Então tem pessoas que pensam assim, que a morte é esse momento. E para outras pessoas, como nós acreditamos que o morrer para nós é lucro. Como o apóstolo Paulo disse, que morrer é lucro. Por quê? Porque depois que nós morrermos, não vai ser nós que vamos reescrever a nossa história, mas é Cristo que vai nos dar uma nova história, uma nova vida perfeita, vinda dele próprio. Então, esse é o nosso final feliz. Esse é o nosso feliz para sempre, juntamente com Jesus. Agora vamos falar sobre a Bíblia. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela é a narração da história da humanidade. Se você pegar e ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que é a narração da história da humanidade. Simplesmente isso. Está narrando a história da humanidade. É como se fosse um filme ou um livro contando sobre a história da humanidade. Ela é baseada em fatos reais, porque são fatos que estão acontecendo. Nós estamos vivendo essa história. Ela já está escrita, já está contada, porque nós já estamos lendo aqui na Bíblia o final, mas nós estamos vivendo a história. Nós estamos no meio da história. Então, essa é a história da Bíblia. Então, a Bíblia é uma história da humanidade. Nós vivemos essa história em tempo real. Há evidências físicas e científicas de muitos relatos bíblicos. Já foi provado que Jesus, ele realmente esteve entre nós. Já foi provado que houve um grande dilúvio, uma grande enchente. Aí eles pegam e divergem um pouquinho para falar que foi menor do que a Bíblia fala, mas que é fato. Há vestígios da arca de Noé, há outros fatos de outras histórias que realmente foram comprovadas. Então, tudo que a Bíblia está falando, ela vai ser cumprido. Vai ser cumprido, porque o próprio Deus disse que todas as coisas serão cumpridas. E nós estamos vivendo isso. E nós estamos falando de um livro que para muitas pessoas é algo terrível. Quando alguém vai falar de Apocalipse, a pessoa já não quer nem ouvir, porque vai ser algo terrível. Mas quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós vemos que, pelo contrário, Apocalipse é um livro maravilhoso. Então, seguindo o roteiro, Gênesis é o início. Lá na criação, diz, no princípio criou Deus, e depois ele diz, e viu que tudo era muito bom. Então, como nós falamos do roteiro ali, ele deu o geral de como foi a criação, e aí depois aconteceu um negócio, uma complicação, a queda da humanidade. E a queda da humanidade trouxe não só a queda para o homem, mas para toda a criação. Não foi só o homem que pecou. A Bíblia fala que por causa do pecado do homem, toda a criação virou maldita. Então foi a queda, o pecado, a corrupção.
E aí nós vemos o clímax da história. Quando Cristo se encarnou, Deus encarnado, Ele veio aqui a esse mundo. Ele fez-se como homem, para Ele morrer por nós. Esse é o clímax. Esse é o momento chave da história. Se não tivesse existido esse momento, nós não estaríamos aqui. Foi só por causa desse momento que nós estamos aqui hoje. Cristo, Ele resolveu a situação. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para pagar o preço, para nos libertar, para nos redimir. Então agora tem esperança. Agora nós podemos ver que há certeza de que Jesus está reunindo todo o povo dele. E nós estamos nesse momento da história, quando Cristo está reunindo o seu povo, todo, não é só da igreja presbiteriana, é todo o povo de Deus, o povo que foi selado, que foi pago o preço por cada um. Então Jesus está reunindo, e a Bíblia fala que assim que ele terminar de reunir todo o seu povo, vai ser o momento dele voltar, porque aí não vai precisar fazer mais nada, é o momento da volta de Jesus. Então nesse momento nós estamos aguardando que Jesus reúna o seu povo, e para ele reunir o seu povo, ele deu uma comissão para nós, ele nos deu uma missão. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é o nosso dever, se nós queremos que Cristo volte, prega a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Se o que está definindo a volta de Jesus é só a questão dele reunir o povo dele, uma parte nós temos que pregar a palavra, porque aí o povo dele vai ser reunido. Então prega a palavra de Deus. Assim que ele terminar de juntar o seu povo, ele voltará e colocará fim em todo o sofrimento, dor, choro e morte. Não vai haver mais nada disso, porque todas as coisas estarão concluídas. Essas coisas vão ser passadas. Então não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento, porque Jesus vai colocar um fim em todas essas coisas. E essa é a conclusão da história. Mas tem algumas histórias que tem continuação, não tem? Você vê que tem um filme que ele faz o 2, faz o 3, né? Mas a nossa história ela tem uma continuação. Ela não vai terminar nesse momento. Ela vai continuar, mas vai continuar de uma maneira maravilhosa. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. O jeito que nós vamos viver, a forma que nós vamos estar, para que nós possamos estar junto com o Senhor e ver o Senhor face a face. Olha que maravilha. Aqueles que não ouvirem a palavra do Senhor, não entenderem, não aceitarem, não entenderem que o fim está próximo, que Jesus está voltando, que ele diz: eis que venho sem demora, que é o título da nossa série. Quando Jesus voltar, não vai ter outra chance. Não adianta você pensar que quando você morrer ou quando Jesus voltar, você vai ter uma segunda chance de tentar ser salvo. Não vai ter. A chance é agora. A chance é hoje. Você sabe o que vai acontecer com você quando você sair daqui? Ninguém sabe, ninguém tem certeza, só o Senhor. Então a chance é agora. Se o Senhor está dando a oportunidade para você ouvir essa palavra aqui agora, é porque se você não tomou essa decisão, você tem que tomar essa decisão, porque está próximo. Você está vendo tudo que está acontecendo aí fora. Está próximo à volta de Jesus. Eis que venho sem demora. Então aqueles que não acreditarem, não crerem, eles vão ter continuidade também. Só que vai ser o lago do fogo eterno. Ranger de dentes eterno, sofrimento eterno, morte eterna. E não tem volta. Não tem volta. Não tem uma outra chance. Não tem jeito de ser alterado. Mas para nós que cremos e que vamos ficar firmes, fiéis até a morte, nós teremos um final feliz, cheio de luz, cheio de vida, de glória, pois o céu e a terra serão um só lugar, onde o próprio Deus habitará no meio do seu povo. Então, nós temos que estar prontos para isso. Um autor desconhecido fez a seguinte descrição do que ele achou que era o céu, o pensamento que ele achou que era estar com Jesus, o que era verdadeiramente o céu. Ele escreveu assim: a luz do céu é a face de Jesus. A alegria do céu é a presença de Jesus. A melodia do céu é o nome de Jesus.
A atividade do céu é o serviço a Jesus. A harmonia do céu é o louvor a Jesus. E o tema do céu é a obra de Jesus. Olha que maravilhoso. O céu é Jesus. Não tem mais nada precioso. Não tem mais nada tão lindo como isso. Jesus, o próprio Jesus, ele é a essência e a razão de todas as coisas. E se você não enxerga isso, se você não crê que Jesus é o motivo pelo qual você está aqui, é o motivo pelo qual você respira, você tem que entender isso. Porque Jesus é o motivo da nossa vida. Não só dessa vida aqui agora, mas da vida vindoura também. E Paulo coloca isso de modo claro. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, para nós, a nossa alegria é partir dessa vida de sofrimento, de dor e estar com o Senhor. É claro que você não vai tirar sua própria vida ali agora, porque isso não é o que o Senhor manda para você. O Senhor quer que você, enquanto estiver aqui, obedeça, sirva a Ele com alegria, com dedicação, todos os dias da sua vida, pregando a palavra dEle, sendo carta viva, mostrando através da sua vida que você é um cristão verdadeiro. Então vamos para o texto. Em primeiro lugar, nós vemos a plenitude da vida. Eu vou ler novamente o versículo 1 e 2. Todos os versículos que eu vou ler, todos os textos que eu vou ler, eu vou colocar no slide aqui. Se você conseguir enxergar ali, beleza. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, em primeiro lugar, nós vimos que a vida eterna flui do trono de Deus. Aqui está falando que o rio flui do trono de Deus, sai do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus, ele ofereceu a água da vida para a mulher samaritana. Vocês lembram dessa passagem? Lá em João 4,10 fala assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, ou o presente de Deus, a dádiva de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha que maravilha. Jesus falou: se você souber quem eu sou, você vai pedir a água viva. Lá em João 7,38 fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que maravilha dessa promessa. Ou seja, água cuja própria essência é a vida. Você pode ver que os cientistas estão procurando vida em outro planeta. O que eles falam que precisa ter no planeta para ter vida? Água. A Bíblia está errada? Jesus está falando que Ele vai dar a água da vida. De dentro daquele que crê em Jesus, fluirão rios de água viva. O anjo diz a João que existe um rio com abundância dessa água que dá a vida, fluindo, vindo do trono de Deus e do Cordeiro. Essa água da vida significa um constante fluxo de bênçãos para todos os santos. Nós podemos ver também a descrição desse rio lá no Jardim do Éden, em Gênesis. Gênesis 2,10 fala assim: e um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Os profetas também retrataram um rio fluindo do templo em Jerusalém. Ezequiel 47:1 fala assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste, e a água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Quem está sentado ao lado direito de Deus? Jesus. A água vem de Jesus, a água da vida vem de Jesus. Na nova criação, não há templo e nem santuário. Nós vimos isso na semana passada. Não tem templo lá no céu. Se você chegar lá no céu, pesquisar no Google lá e falar assim: onde que é o templo mais próximo para eu ir lá adorar o Senhor? Você não vai achar, porque lá não tem templo, lá não tem santuário. Lá
O trono está no centro da cidade. O próprio Deus está assentado nesse trono. Olha que maravilha, você não vai precisar de intermediários, de pedir sem você enxergar o Senhor, você vai estar diante do Senhor. Olha que maravilha. Ele vai estar diante de você. E o rio corre do trono com aparência brilhante como cristal, ou seja, límpido, transparente, refletindo a luz, o caráter santo de Deus de forma intensa. Isso significa que o pecado não poderá mais macular a nossa comunhão com Deus. Nós teremos livre acesso a Deus. Agora nós teremos a vida eterna. João 17:3 fala assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. João 14:20 fala assim: naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. E João 17:22 fala: eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. O que está falando aqui? De comunhão, de vida interligada. Nós estaremos juntamente com o Senhor, vivendo em comunhão absoluta com o Senhor. Olha que maravilha. Vamos continuar. O segundo ponto fala que a vida eterna é abundante e constante. No Éden havia uma árvore da vida e também havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis 2:9 fala: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com a queda da humanidade, o Senhor impediu que essa árvore fosse encontrada. Alguém pode localizar onde que ficava a árvore da vida no jardim do Éden? Alguém pode localizar o jardim do Éden? Não, Jesus colocou um anjo para que ninguém não encontrasse essa árvore. Então nós fomos impedidos de encontrar essa árvore e de desfrutar dela. O termo árvore da vida é o mesmo que madeira da vida. E depois da queda, essa árvore se tornou maldita, ou esse termo árvore da vida se tornou maldito, porque o pecado nos fez malditos. É o mesmo termo usado para se referir à cruz de Cristo. Lá em Gálatas 3:13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, esse mesmo termo no original usado para esse madeiro aqui, é o mesmo termo que está usando para escrever árvore da vida. Então, o pecado trouxe maldição. A vitória de Cristo sobre a cruz tornou a árvore bendita novamente, tornou a madeira bendita novamente. E Ele mesmo prometeu que nos daria esse acesso a essa árvore. Lá em Apocalipse 2:7 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha o tanto que tudo está conectado. Todos os textos da Bíblia vão falando, da mesma forma. Eles vão mostrando que a Bíblia toda está dizendo algo que vai se cumprir. Os profetas também profetizavam o mesmo cenário que João estava visualizando. Se você observar o texto aí de Apocalipse, que fala do rio e da árvore da vida aí, lá em Ezequiel fala basicamente a mesma coisa. Isso no Novo Testamento. Olha o que os profetas escreveram lá. Ezequiel 47:12. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. A descrição de Ezequiel e de Apocalipse é a mesma coisa. E elas mostram que a árvore da vida, ela está preenchendo todo o espaço. Então, não é só lá na nova criação, não vai ser uma árvore única.
toda a cidade. Nós vimos que a cidade de Jerusalém ali descreve o povo de Deus. Então a nossa vida vai ser cheia de árvores da vida, cheia de rios da vida. Como o Senhor falou, fluirão rios de água da vida do seu interior. Então, aqui vai confirmando que tem muitas árvores, tem muitos parques, tem muitos rios na cidade. E mesmo vislumbrando a eternidade, então João estava tendo uma visão da eternidade. Ele teve que usar alguns termos nossos aqui de hoje, algumas divisões cronológicas de tempo, para que nós pudéssemos entender, porque senão ia ser incompreensível para nós o que está acontecendo nessa visão dele lá. Então ele fala que dava 12 frutos, um a cada mês. Isso para poder, ele está falando de tempo, né, de meses, de anos, para que nós pudéssemos entender. Mas é claro que a eternidade não é um tempo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eternidade não fala de tempo. Eternidade é um atributo de Deus, que hoje só Deus tem esse atributo, só Deus é eterno. Mas nós vamos receber esse atributo, Ele vai compartilhar isso conosco. E quando nós falamos do número 12 aqui em Apocalipse, nós temos que lembrar que esse número representa toda a criação. Então, toda a criação vai estar reunida, desfrutando da árvore da vida, do rio da vida, e isso de forma abundante. Então, nós estaremos vivendo eternamente com o Senhor. Terceiro lugar, a vida sem fim. No final do versículo 2, lá de Apocalipse, ele vai falar que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Mas como assim? Se nós acabamos de falar que não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, como que a árvore lá no jardim da cidade, lá no paraíso, vai ser para a cura dos povos? Como explicar isso? Tem duas formas de a gente explicar isso, e nenhuma delas tem como a gente provar cabalmente qual que é a verdadeira, porque a Bíblia não fala isso de forma clara, mas pelo estudo da palavra nós podemos ver que pode existir duas possibilidades. A primeira possibilidade, ela é simbólica. Então essa questão da cura dos povos é uma forma simbólica que João está colocando, como todo o livro de Apocalipse também traz simbolismos para representar algo que está acontecendo. E aí, nesse caso, ele está descrevendo a glória futura de uma maneira veterotestamentária. Que palavra que é essa? Veterotestamentária. Significa que todas as profecias, todas as promessas do Senhor do Antigo Testamento serão cumpridas. Então, quando lá no Antigo Testamento fala que os povos serão curados, que nós não teremos mais fome, não teremos mais sede, não teremos mais dor, então isso está mostrando que todas as promessas foram cumpridas aqui. Então é um simbolismo para que mostre isso, o cumprimento de todas as promessas. E tem uma segunda teoria aqui, uma segunda forma de tentar explicar isso, que é uma perspectiva de que Deus pode criar novas nações nessa eternidade. Nós temos um universo vasto, infinito. Por que que Deus não pode criar outros povos a partir do povo de Deus? Com o povo de Deus tendo uma função específica nessa criação, nessa nova criação. Nós não podemos comprovar isso. A Bíblia não fala isso claramente, eu já disse. Mas quem pode também prever, ou saber, ou contemplar o propósito de Deus para a eternidade? A eternidade, afinal de contas, é a eternidade. É sem fim. Então, com certeza, Deus tem planos para dar continuidade. Então, se esse for um dos planos do Senhor, pode ser que isso explique essa questão da cura dos povos, né? Criar novos povos sem pecados, sem medo, sem dor, sem medo, sem sofrimento. Então, isso mostra que o que João está vendo aqui é só o princípio. Tem muito mais coisas para vir pela frente. Ele está mostrando só o iniciozinho. Segundo lugar, a plenitude da redenção, os versículos 3 e 4.
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então isso significa que é o fim definitivo da maldição. Gênesis 3, 17 a 19, está mostrando que Deus tinha amaldiçoado a terra. Eu já tinha falado sobre isso. Amaldiçoado a terra por causa do homem, por causa do pecado do homem. Então tudo aquilo, a criação, todos os animais, todos os astros celestes que nós vemos aí, o universo, foi corrompido por causa do pecado do homem. Então tudo saiu daquilo que o Senhor tinha criado. Somente aqui, nesse momento, a maldição que Deus colocou na criação foi quebrada de uma vez por todas. Foi revertida, pois o trono de Deus tem que ficar num lugar que é totalmente sem pecado, sem vestígio nenhum, sem nenhum traço de maldição. Então, se o trono de Deus está no centro da cidade, se o próprio Deus habita com os seus santos, ali não pode ter pecado. A Bíblia fala que o Senhor é santo, santo, santo. Isso significa que Deus é perfeitamente santo e ele não pode coexistir com o pecado. Lá em Apocalipse 7,15 fala: por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nós já vimos que tabernáculo é habitação, então o Senhor habitará junto com o seu povo. Zacarias 14:11, será habitada e já não haverá maldição, Jerusalém habitará segura. Então Jerusalém estará restaurada, poderá comer livremente do fruto da árvore da vida. Então a triste história do pecado, da humanidade pecadora e as suas consequências chegará ao fim, para nunca mais ser repetida. O próprio Deus e o Cordeiro ocupam o trono, manifestando a sua soberania com amor, enquanto os cidadãos da cidade santa, na função de sacerdotes, o adoram incessantemente, com muita alegria, com muita vida. Nós também seremos totalmente livres e redimidos. Ao longo da Escritura diz que ninguém pode ver a face de Deus e viver. Lá em João 1,18 fala: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Nós vemos também que Moisés, ele chegou a ver as costas de Deus. Mas o próprio Deus falou: a minha face você não vai ver, porque ninguém pode ver a minha face e viver. E aí Moisés viu só as costas de Deus. Então ninguém pode ver a face de Deus e viver. Mas aqui fala que nós veremos Deus face a face. Por causa de quê? Por causa do Cordeiro, que redimiu o seu povo e os levou à presença do Pai. É por meio de Cristo que os santos terão o privilégio de ver a Deus face a face na eternidade. E a marca do nome divino estará na testa dos santos, dizendo: este é minha propriedade, é meu. É o meu povo. Então terá escrito na sua testa o nome de Deus. Então isso significa que nós pertenceremos a Deus totalmente, na imagem e semelhança, cidadãos do reino. Lá em Mateus 5,8 fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então quando nós estivermos limpos, redimidos, restaurados, nós poderemos ver a Deus. Porque Jesus pagou o preço, nos lavou, nos purificou, para que nós pudéssemos ter essa condição. Apocalipse 14:1 fala: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Então, aqui está falando 144.000. Tem algumas pessoas que acreditam que a totalidade de pessoas salvas vai ser 144.000. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia traz símbolos para representar. O pastor mesmo já explicou que 144 é 12 vezes 12, né? Que é um múltiplo de 12. Então significa que todos que forem salvos verão a Deus. É a totalidade dos que estão salvos. Não vai faltar nenhum. Agora aqui é o momento mais importante da mensagem. Essa frase: o homem redimido
diante da face de Deus. Não há nada mais maravilhoso para qualquer pessoa, qualquer cristão, saber que nós estaremos diante de Deus. Essa é a descrição máxima da perfeição, da regeneração, da redenção. Nós não precisaremos mais de templos, de santuários, pois nós estaremos diante de Deus. Nós não precisaremos mais clamar por Deus, porque Deus estará diante de nós. Então esse é o momento máximo dessa nova criação. O momento que você estará diante de Deus, face a face. Então, meu irmão, eu quero estar lá. Se você quiser também, ore ao Senhor e peça para que Ele coloque o seu nome no livro da vida. Peça todos os dias e cumpra aquilo que Ele tem pedido a você. Então, isso aqui é a descrição máxima. O homem redimido diante da face de Deus. Essa é a glória para a humanidade. É a plenitude da glória da humanidade. Estar diante de Deus. Então, em terceiro lugar, já estamos quase terminando. A plenitude da majestade de Deus. Então agora nós vamos ver o tanto que Deus é majestoso. E aí o versículo 5 fala assim: então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então João conclui a visão, dando ênfase no que já tinha falado no versículo 25 do capítulo 21, que nós não estaremos mais debaixo de coisas finitas, de coisas que passam, de leis cósmicas, de tempo, espaço. Isso não mais vai reger a nossa vida. A gravidade não vai mais reger a sua vida. O tempo não vai mais reger a sua vida. O sol, a lua, nós sabemos que se a lua ou o sol aproximar um pouquinho ou afastar um pouquinho, já muda completamente a vida na Terra. Então nós não seremos mais condicionados por essas coisas finitas. Aqui fala que o próprio Deus será a nossa fonte ilimitada de energia, de luz, de vida, de força. Nós não precisaremos mais dormir, porque nós não vamos ficar cansados mais. Não haverá noite, só dia. Então nós temos que nos estar baseados nisso que o Senhor está falando aqui, de que o Senhor estará conosco e Ele vai ser o nosso suprimento eterno. Então lá em Isaías 60:19 fala: nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. E aí, aqui também está dizendo que Deus vai comunicar a nós os seus atributos, como a eternidade, e conforme prometido também o seu reino, porque fala que nós reinaremos com Ele para todo sempre. Então nós vamos reinar com o Senhor para todo sempre. Concluindo, ao concluir essa história da primeira criação, o Senhor diz que aqueles que não deram ouvidos, eles serão condenados, eles irão para o inferno, e o inferno depois, juntamente com eles, será jogado no lago do fogo. Então terão um castigo eterno. Aqueles que ouviram o chamado do Senhor e permanecerem fiéis até o fim, crerem em Jesus, o Senhor recriará um novo mundo, onde os céus e a terra serão unidos, perfeitos, sem qualquer tipo de maldição, pecado. O próprio Deus habitará em meio ao seu povo, restaurado, livre de corrupção, pronto para desfrutar de uma eternidade ilimitada, abundante, compartilhando da glória de Deus, face a face. João, ele teve só um pequeno vislumbre, um spoiler desse filme, desse livro, dessa continuidade. Ele só viu o comecinho. Muitas outras coisas maravilhosas. Os planos do Senhor são infinitamente maiores do que nós podemos pensar ou imaginar. O Senhor tem algo maravilhoso para nós. Nada neste mundo pode se comparar à plenitude da glória eterna de Deus para nós. Nós vivemos num mundo caído, com muito sofrimento, dor. O que nos aguarda é uma vida plena, abundante,
onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, e muito menos a morte. Podemos ter a certeza absoluta de que Jesus vai voltar. E a Bíblia fala que ele vem sem demora. Então, portanto, estais prontos para que os que estiverem escritos no livro da vida, de todos os tempos, desde Adão e Eva, até o último ser humano que estiver vivo quando Jesus voltar e for salvo, todos vão estar reunidos, juntos. Então lembre aí, pessoas que você já perdeu, pessoas, entes queridos, que você já perdeu, mas que estão na glória com o Senhor. Nós vamos nos reencontrar todos. Olha que maravilha, que gozo maravilhoso será essa eternidade. E nós seremos restaurados, nos reencontraremos e nos regozijaremos e serviremos ao Senhor para todo sempre. Eu quero terminar aqui com uma frase, um pensamento de C.S. Lewis, falando sobre a eternidade. E ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a bênçãos terrenas, e por outro lado, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Olha que maravilha. Então aqui está falando que nós não podemos desprezar as nossas experiências terrenas, porque isso é bênção do Senhor. Mas também fala que qualquer coisa, por mais maravilhosa que seja aqui nessa terra, não passa de um eco, não passa de uma miragem, não passa de algo fútil, uma cópia, porque o que vem lá no céu é algo totalmente ilimitado, maior, muito além do nosso pensamento. Então que nós possamos, todas as vezes, lembrar que o Senhor tem algo maravilhoso para nós e algumas aplicações para nós. Deseje e anseie a chegada do dia glorioso. Então, se você não tem esse desejo de que Jesus volte, vamos mudar isso aí. É o dia maravilhoso, é o dia glorioso. Tudo isso que nós falamos aqui, de viver uma vida face a face com Deus, vai se tornar real. Então nós temos que desejar isso ansiosamente, todos os dias. E Jesus está voltando, Ele está batendo na porta, Ele vem sem demora. Portanto, vigiai e orai. A Bíblia fala que ninguém sabe o dia da volta. Então não ache que você vai viver 100 anos, que lá no seu leito da morte você vai pedir perdão pelos seus pecados e você vai ser salvo. Ninguém sabe. Nós vemos todos os dias bebês, crianças, jovens, adultos, idosos morrendo. Muitos sem nem pensar que iria morrer naquele dia. Estava tudo certo, estava tudo bem na vida da pessoa, estava tudo legal e de repente morreu. E aí, para onde que vai? Qual será a continuação dessa história? Será da morte eterna ou será da vida eterna? Vigiai e orai. O livro de Apocalipse fala a seguinte informação: ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida eterna. Então só aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida eterna. Ser fiel ao Senhor. E não é aqui só dentro da igreja não. Lá fora é mais difícil. E é lá que é o lugar que você tem que ser fiel. É lá que é o lugar que você tem que espelhar a Cristo, mostrar a Cristo para as pessoas. Todo sofrimento, dor, luto é passageiro. Em breve, nada mais disso existirá. Lembre-se, não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. O nosso foco é a eternidade com Cristo. Então, cuidado com aquilo que você está desejando para a sua vida. Qual que você está ansiando mais?
as coisas deste mundo que vão passar. Alguém leva dinheiro no caixão? Alguém leva qualquer que seja a coisa que exista nesse mundo no caixão? Não. O que vai contar de verdade é o que vem na glória, depois dessa vida. Então, o nosso foco é a eternidade com Cristo. Deseje as coisas lá do alto. E se ainda você não tem certeza da sua salvação, se você fala, nossa, não sei se eu sou salvo, hoje, agora, é o momento de você se entregar a Cristo. É o momento de você pedir, Senhor, eu quero estar na glória com o Senhor. Eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero ter uma vida eterna de comunhão com o Senhor. Então, peça ao Senhor agora nesse momento. Nós vamos orar. Você peça ao Senhor nesse momento. Viva uma vida intensa em sua presença. Faça parte do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então ore, peça ao Senhor que Ele possa te dar a vida eterna.